Ele tem uma raiz tão funda, que pode ser a tempestade mais forte que for, ele está lá de pé. Jesus quer ver você de pé, Jesus quer ver a sua família de pé, Jesus quer ver esta igreja de pé. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Oh, glória a Deus. Jesus quer ver você de pé, com raiz profunda. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Saiu a semear e foi semeando, e cada tipo de solo dizia o que aquela semente ela iria germinar, o que iria ser daquela semente. E eu tenho falado aqui na nossa igreja que não se engane, a semente é boa. A semente, todas elas eram iguais, mas o tipo de solo não. E aí, cada tipo de cristão foi surgindo por causa do solo. Eu disse domingo passado que o solo representa o nosso coração. Eu disse domingo passado que a semente é a palavra. E o semeador, missionário R.R. Soares, o pregador, o pastor, aquele que está levando a mensagem de Deus. É muito importante você ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando eu ouço ela gera em mim. Então eu quero dar uma recapitulada assim, muito brevemente, domingo passado, porque eu estou fazendo em 4 domingos, a parábola do semeador. Eu quero estudar com você cada tipo de semente, para que a gente aprenda bem direitinho. Então eu disse domingo passado, que Jesus ele conta a parábola, essa palavra parábola, eu disse que vem do grego, parabolê. Jesus contava histórias, ele usava, melhor dizendo, acontecimentos daquela época, para narrar, ilustrar verdades espirituais, para que ficasse fácil, desde aquela pessoa do campo, até aquele mais douto, aquele que tinha mais estudo, também entendia Jesus. Jesus ele pregava e prega, de uma forma com que nós venhamos a entender e compreender. Só não pode entender o que Jesus está pregando, o que Jesus está ensinando, quem não estiver atento para ouvir a palavra de Deus. E eu disse também domingo passado, 5 verdades que a palavra de Deus ela gera em nós. Eu disse que fomos gerados pela palavra de Deus. Deus, quando iniciou o livro de Gênesis, ele criou todas as situações, usou o poder criativo para criar tudo, inclusive o homem. Só que o homem ele não usa o poder criativo, ele tira da sua essência. Ele diz, vamos fazer o homem. Jesus já estava lá, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos gerados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera muitas coisas. Domingo passado, por exemplo, nós vimos lá em Tiago, não precisa abrir lá não, é só recapitulando, Tiago 1:21, que a palavra de Deus, ela salva. Vimos também lá em João 8:32, passagem muito conhecida, conhecereis a verdade, e a verdade, essa semente, ela gera liberdade, ela gera libertação, quando ouvimos a palavra de Deus. E vimos também em Romanos 10:17, que a palavra de Deus, ela produz fé, porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou adquirindo fé. À medida em que eu ouço a palavra, medito na palavra, a minha fé vai sendo aumentada. E hoje eu separei mais uma verdade para ilustrar o que a palavra de Deus ela gera. Eu gostaria que você abrisse agora sim o texto sagrado, o livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Olha aqui o que a palavra de Deus produz. Ela gera em mim, ela gera em você. Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 1. Assim diz o Senhor: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e lê essa palavra em voz alta, e limpa toda aquela que dá fruto,
Para o que, concórdia? Que dê mais fruto. Quem quer gerar muitos frutos, levanta a mão. Eu quero. Eu estou buscando por isso. Eu quero gerar mais frutos. Jesus, ele diz aqui nessa palavra que ela limpa. A palavra de Deus me limpa. A palavra de Deus te limpa. Toda dona de casa, quando vai limpar a casa, ela usa um produto específico para cada tipo de situação. Se ela vai lavar a roupa, ela usa lá o sabão em pó. Se ela vai lavar louça, ela usa lá o detergente. Se ela vai limpar o chão, ela usa cloro, cândida. Você já percebeu que cada tipo de limpeza que precisa ser feita tem um produto específico para limpar aquela situação? Quando eu estou em casa e acontece isso, quando a minha esposa, Dona Eliana, coloca as cadeiras viradas, com as pernas para cima, é dia de faxina. Corre que o bicho vai pegar. Ela começa a tirar tudo, tira tapete, coloca as cadeiras viradas para cima. Não passa aqui, não pode passar. E ali é vários produtos, é luva. Quem já fez uma boa faxina na casa? Você já viu que sempre que você vai fazer uma faxina, você usa um bom produto de limpeza para você tirar aquela sujeira, aquela crosta, aquela poeira, aquela gordura? Que interessante. A palavra de Deus está dizendo, e aqui quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Olha que interessante o verso 2: toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ô irmão, não tem um produto específico para limpar a mente, não tem um produto específico para limpar o coração. A única forma que tem de uma pessoa limpar a mente, limpar o coração, tirar a sujeira da alma, olha ela aqui, ó. A palavra de Deus. Diga amém, Jesus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela vai te limpando, ela vai tirando aquela angústia. A palavra de Deus gera alegria, né? Sexta-feira nós fizemos aqui a prece da libertação, oramos forte. Sexta-feira é dia de expulsar demônios. E teve uma senhora que estava sentada mais ou menos ali, eu fui colhendo alguns testemunhos, e eu falei: o que aconteceu? Você que entrou chateado, triste. Uma senhora levantou a mão e falou assim: pastor, eu estou sentindo uma alegria dentro de mim. Ô irmão, a palavra de Deus gera até alegria, amém? Porque ela vai te limpando, e ela limpa de dentro para fora. Então essa semente, que é a palavra de Deus, ela é muito preciosa, não pode ser desperdiçada. Então eu falei algumas verdades que a palavra de Deus gera vida em nós, e agora vamos voltar no estudo que nós estamos fazendo aqui na igreja IGD de Concórdia, para aprendermos a parábola do semeador. Vamos retomar o que nós paramos domingo passado, e tudo isso começa lá no livro de Mateus, não é? Capítulo de número 13, livro de Mateus, capítulo de número 13, livro de Mateus, capítulo de número 13. Eu vou ler até o verso 9, vou expor a Bíblia, e depois nós entramos no estudo em que nós paramos. Livro de Mateus, capítulo 13, verso 1. É muito importante você ter uma Bíblia, é muito importante você acompanhar o texto sagrado, é importante. Amém? Quem achou, diga amém, Jesus. É bem fácil, Evangelho de Mateus 13, 1, se você precisar de ajuda, os obreiros estão aqui na igreja para te ajudar, amém, irmãos? Os obreiros, eles são os primeiros a chegar, eles cuidam, eles limpam, eles cuidam da casa de Deus. O obreiro, quando está passando e percebe que você tem dificuldade, o obreiro, ele oferece ajuda a você,
porque às vezes a pessoa não sabe muito bem para onde ir. Então o obreiro ele ajuda. Mas toda a Bíblia tem um índice, tem o índice lá, tem todos os livros, você pode ir ali ajudar. Mas o obreiro está aqui também para te ajudar. Vamos lá. Mateus 13:1. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bom, domingo passado nós ouvimos a mensagem daquela semente que havia caído à beira do caminho. E as aves dos céus, que representa demônios, viram aquela semente dando sopa, por assim dizer, foram lá e roubaram. O propósito daquela semente era para ter entrado na terra, era para ter germinado. A semente é para isso. Só que ela não conseguiu alcançar este alvo. Ela não conseguiu alcançar esse objetivo. Eu disse domingo passado, interessante. Tem pessoas que ela vem para a igreja bem intencionadas. Ela vem até com a Bíblia Sagrada. O pregador começa o louvor para abrir o coração. Nenhum agricultor planta em qualquer tipo de solo. O agricultor, ele se preocupa com aquela terra. Ele tem que passar o arado, ele tem que analisar aquele tipo de solo, senão ele vai jogar a semente fora. O louvor é para isso, abrir o nosso coração. Mas a Bíblia diz que essa semente caiu na beira do caminho, foi um desperdício. Eu disse que é aquele irmão, aquela irmã que vem para a igreja para ouvir a palavra. Só que quando ela chega aqui na igreja, ela está passando por algum tipo de problema, alguma dificuldade, ela não consegue se desligar disso. Ela não consegue deixar de pensar por um momento que amanhã ela tem que trabalhar, que amanhã ela tem que resolver certas coisas. Ou pior, hoje sabemos que tem a Bíblia no celular. Eu não consigo substituir o papel, a Bíblia pelo celular, mas tudo bem. Aí a pessoa deixa online, aí chega uma mensagem, aí ela está falando com a tia, aí daqui a pouco o telefone toca, ela atende o telefone dentro do culto mesmo. Alô, eu estou aqui na igreja. E aí vai lá para fora falar com não sei quem, e a semente está sendo lançada, e aí os problemas virão, como a gente vê Jesus falando, e depois essa pessoa vai ficar perdida, e agora? E o diabo rouba aquela semente que ela ia precisar. Nenhuma palavra de Deus, irmão, é lançada sem um propósito. Talvez a palavra não fale com você agora, hoje, neste momento, mas daqui a um tempo você vai precisar desta palavra. Não deixe o diabo roubar a tua atenção. Se você veio para a igreja, é momento de você ouvir a palavra atentamente. Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua palavra, eu necessito da tua palavra. Disse domingo passado também que tem irmãos que são dotados de piloto automático. Um dia eu dirigi um carro com piloto automático, eu não sabia nem o que era, e a pessoa falou: aperta o botão aí que o carro vai sozinho, você só tem que guiar. E aí eu falei, às vezes a pessoa vem para a igreja e liga o piloto automático, o pastor fala: quem é mais que vencedor, diga amém. Aí a pessoa está ligada no piloto automático, amém, é automático, né? Amém, tudo é amém. Quem vai morar no céu, diga amém. A pessoa,
Amém. Não sei nem o que é, mas amém. Aí o pregador fala: quem vai para o inferno? Amém também. Está no piloto automático, a pessoa não está ligada. Ela não está prestando atenção devida. Isso é um desperdício para esta semente, para esta palavra que está caindo na igreja, caindo no sentido do fazendeiro estar distribuindo as sementes. Então você e eu devemos prestar atenção quando a palavra de Deus está sendo exposta. Foi isso que nós estudamos domingo passado. Vira a sua página aí no versículo de número 19, né? Só para a gente... O Jesus vai dar um entendimento melhor. Nós já vamos entrar na matéria nova de hoje, dando seguimento à parábola do semeador. O 19, Jesus explica lá o primeiro tipo de semente que aprendemos domingo passado. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não, o que, concórdia? Entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado, aonde, irmão? No seu coração. Este é o que é semeado ao pé do caminho. Então, por que ela não entende? Pode ser culpa do pregador, e ele vai prestar conta a Deus, e pode ser tua culpa. Se o pregador não estudar a palavra, não se consagrar, como é que ele vai pregar a palavra? De qualquer jeito, de qualquer forma? Abre a Bíblia lá, faz uma leitura. Não, a palavra tem que ser exposta, a palavra tem que ser ensinada, aplicada. Se o pregador não souber fazer isso, vai prestar contas a Deus. Da mesma forma você. Se você não está entendendo o que o pregador está dizendo, porque você está displicente, na hora que você precisar da palavra de Deus, ela não vai estar no seu coração, ela vai estar em qualquer lugar, bem no seu coração. Ficou claro até aqui, sim ou não? Agora nós vamos entender o segundo tipo de semente. A semente é boa. Ela está sendo, lançada, e ela quer escolher um coração bom. O segundo tipo de semente Jesus vai explicar. Vamos entrar na matéria nova, no versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que? Ouve a palavra, logo a recebe com o que, concórdia? Alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa do que, irmãos? Da palavra. O que ela faz? Ela logo se lhe ofende. Olhe para o pastor, preste atenção. Quem é esse tipo de cristão que está dentro da igreja? É aquele que vem para o culto, traz a palavra, traz a Bíblia, fecha os olhos, ouve o louvor, ouve a palavra e dá uma alegria no coração dele. Ele vai para casa, ele parece que ele vai até nas nuvens. Mas que palavra abençoada. Olha, hoje Deus falou comigo. Há uma alegria que vem no coração dele. Mas Jesus disse que essa alegria, ela é de pouca duração. Eu me lembro quando eu era menino, quando eu tinha um dinheirinho, uma vez eu fiz umas artes para poder, passava uma Kombi lá na rua, e aquela Kombi, quando eu vi aquela Kombi, me dá uma alegria, que ela tinha bola, ela tinha doce, tinha que trocar por garrafas. Quem já viu isso? Esteve aqui já? E passava aquela Kombi dizendo, olha a Kombi do doce, a Kombi disso, daquilo e daquilo, mas você tinha que ter panela velha ou garrafa velha, e haja panela velha e haja garrafa. Eu pegava tudo de casa, e um dia meu cunhado descobriu, e eu na inocência ali, tive que responder por aquilo. Eu gostava muito daquele chiclete Babalu. Quem já lembra do chiclete Babalu? Como eu gostava do chiclete Babalu. Eu tinha um dinheirinho, eu gostava principalmente do morango, do de cereja. Ah, como eu gostava daquele chiclete. Era uma bola redonda, grande. Quando eu colocava na boca, eu demorava até para mastigar ele, porque eu queria aquele momento da explosão do sabor. Aquele momento era o ápice da coisa. Eu demorava, eu ficava ali numa alegria, num êxtase. E quando eu mordia aquele chiclete,
buf, acontecia aquela explosão de sabor. Irmão, dava um negócio assim dentro de mim, aquela alegria, aquele sabor, e ia mastigando, se divertindo, falando com todos os amigos, ia mastigando, até que chegava uma borracha dura, e mastigava, e chegava uma hora que já não tinha mais sabor, e eu jogava o chiclete fora. Assim é o cristão de pouca duração. Ele recebe a palavra com alegria, mas os problemas da vida vêm para todos nós aqui dentro. Pessoas que nos ofendem, pessoas que nos ferem, pessoas que nos perseguem, dificuldade nos dias que a gente tem no casamento, dentro de casa com o cônjuge, no trabalho, perseguições, uma fechada no trânsito, e a pessoa então fecha a cara e fecha o tempo. Se pisa no meu calo, eu piso também, eu rodo a baiana e sento o pé. Mas você não é da igreja? Sou, mas comigo é assim. Jesus amado, mas cadê aquela palavra? Eu até pensei que eu estava falando com um homem de Deus. Eu até pensei por um momento que eu estava falando com uma mulher de Deus. Mas você se enganou. Verdade. Seremos perseguidos por causa da palavra. Mas tem gente que é perseguido porque ela é uma pessoa que apronta. Jesus está falando que seremos perseguidos por causa da palavra. Quando você fala, agora eu sou cristão, pronto. Às vezes você vai ser perseguido pelo teu pai, pela tua mãe. A igreja foi perseguida pelo apóstolo Paulo, que matava os cristãos. E depois ele ouviu a palavra, teve um encontro com Jesus, e a palavra gerou vida no apóstolo Paulo e se tornou um grande homem de Deus. Não se espante se você estiver sendo perseguido por causa da palavra. Nós estamos aqui dentro, irmão, para ouvir a palavra, e essa palavra tem que gerar em nós uma força suficiente para enfrentar os temporais. Diga amém, Jesus. Eles virão, irmão. Para que você está aqui dentro? Para que eu estou aqui dentro? Para ouvir a palavra, as instruções que vão ser necessárias, que no dia a dia as aflições vão vir me perseguir. Eu não posso ser uma semente, um cristão de pouca raiz. Você veja que Jesus ele exemplifica de uma forma tão fácil de entender. É aquela semente que caiu no meio das pedras. Eu lembro que tinha um matinho, eu não lembro o nome dele agora, mas ele nascia até no meio da pedra. Não precisa nem, é o quebra-pedra, não é o quebra-pedra? Acho que é esse tipo de mato aí. Ele é duro, no meio da pedra assim, você tem que tirar ele, mas ele não tem raiz nenhuma, ele é de pouca duração. Vindo o sol ali, ele já queima murcho, porque não está aprofundado na palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13. Tem algo interessante aqui para a gente poder aprender. Livro de Efésios, capítulo de número 6, verso 13. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. E para que a gente tenha um bom resultado, se o agricultor plantar lá uma semente, plantar lá um tipo de hortaliça e deixar lá e abandonar e não cuidar mais disso, vai criar bicho, irmão. Ele tem que estar sempre tirando os matinhos, regando, cuidando daquela semente. Você ter um momento de oração com Deus de qualidade. Veja quantas horas tem o dia. Uma pergunta que eu te faço, não precisa responder para o pastor, responda para você mesmo. O que ocupa a maior parte do seu dia? O que é que tem ocupado a maior parte do seu dia? Analise, pare para pensar. E veja quanto tempo que às vezes a gente dá para Deus uma oração, um louvor, uma leitura bíblica, leitura de um livro. Olha aqui o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, verso 13. Quantos acharam? Diga amém, Jesus. Portanto, concórdia, tomai toda a armadura de Deus,
para que, meus irmãos, possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, fica como? Diga aí para o teu vizinho, fica firme, meu irmão. Diga para o pastor Luiz, fica firme, igreja. Estamos passando por tribulações. O piloto de um avião, de uma aeronave, ele foi instruído para passar por problemas. Ninguém entraria num avião e o piloto falaria assim: alô, toda a tripulação, muito bom dia. Bom dia a todos os passageiros, seja bem-vindo na nossa companhia aérea. Queria dizer para vocês que a temperatura do ar hoje é de 27 graus, o tempo estimado do voo será de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. E eu também gostaria de dizer para vocês que eu fiz um curso à distância pela internet para pilotar esse avião, e eu tenho certeza que será um voo muito bom. Bom, eu não sei você, mas eu ia descer desse avião correndo. Eu não voaria nesse avião. Porque nenhum piloto de avião se forma dessa forma. O piloto de avião, ele é submetido a exaustivos cursos. Ele passa por situações difíceis, tribulação, ele aprende a como cuidar de um avião, se o avião estiver passando por dificuldade, por turbulência. Ele é treinado a nunca passar, para os passageiros, para a tripulação, o que está acontecendo, mas ele está no comando, é ele que está controlando. Jesus é o capitão desse barco, diga glória a Deus. E se Jesus está nesse barco, fica tranquilo, você vai atravessar esse mar. Diga amém, Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo, o livro de Efésios, melhor dizendo, está dizendo, o dia mau. O dia mau pode ser um dia, meu irmão. O dia mau pode ser uma semana. O dia mau pode ser um mês. O dia mau pode ser um ano. E o que a palavra de Deus está dizendo? Ficai firme, revesti-vos do poder, revesti-vos de toda a armadura para resistir o dia mau. E tendo feito tudo, fica como? Firme. Não é fácil quando alguém te calunia, você ficar firme. Quando alguém te ofende. Quando alguém fala mal de você. A vontade que dá, pastor, é de dar o mesmo troco, mas o Filho de Deus não deve fazer isso. Vai vir os temporais, vai vir as dificuldades, e como que eu me revisto dessas autoridades? Não. Mas como eu me revisto dessa armadura? Segura um pouco, põe um marcador aí, porque nós vamos precisar voltar. Eu quero que você que trouxe a tua Bíblia, vai lá no Provérbios agora, capítulo 26, Provérbios, capítulo 20, vamos passear aqui na Bíblia, olha aqui, que maravilha. Provérbios, capítulo 26, verso 20. Estamos estudando a semente que caiu em pedregais e não tinha raiz, pouca raiz, é de pouca duração, vindo o sol, os problemas, as dificuldades. Essa semente, ela não vai conseguir subsistir. Provérbios capítulo 26, verso 20. Amém, Jesus? O texto sagrado diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizentes, cessará a contenda. Bom, este provérbio está dizendo algo para mim e para você dentro do que estamos estudando. A lenha aqui representa a oração, a lenha aqui representa a comunhão, a lenha aqui representa o momento espiritual que eu tenho que ter com Deus. Se não tiver a oração, se não tiver o louvor, se não tiver a santidade, essa pessoa, esse irmão, ele vai se apagar. Se alguém pisar no calo dele, ele vai rodar a baiana e sentar o pé. É necessário que eu e você venhamos a nos aquecer com a palavra de Deus.
O Provérbios também diz que não havendo maldizente cessará a contenda. Tem gente que gosta de uma discussão e o diabo gosta de gritaria. Tem gente, meu irmão, que gosta de ver o circo pegar fogo. Tem gente que quanto mais o bicho estiver pegando, e ele fica atiçando, vai lá, vai lá, vai lá. Coisa de menino. Eu me lembro quando eu estava ali, acho que na 6ª, 7ª série, coisa de menino, estudando, e um olhou para o outro na entrada, falou assim: eu vou te pegar na saída. Lembra disso? E aí a outra sala, eu me lembro disso, assim, hoje vai ter na saída, ó os moleques, mano. Ixi, vai lá fulano, você tem que ir lá, você tem que representar. E ficava atiçando, vai lá, e o outro também. Aí na hora que dava o sinal, vai lá, você tem que pegar ele. E todo mundo atiçando, e aí um olhava para o outro e ia para... queria ver o negócio pegar. As pessoas são assim. Mas a Bíblia está dizendo, não seja assim. Não fique incentivando, falar mal dos outros. Estamos rodeados, irmão, de uma crise, de uma situação, e o que tem de maldizentes por aí espalhado, o que tem, desculpa a expressão, de bola murcha espalhado por aí. Não fica olhando para isso não, irmão. Semeie, você está aqui para semear. Se você não se revestir desse poder, dessa autoridade, você não vai vencer, você vai naufragar. E nós não estamos aqui para dar marcha ré, para naufragar. Nós estamos aqui para vencer. As maiores invenções, soluções da humanidade surgiu nas crises. As maiores invenções científicas surgiram em momentos de crises. Soluções para poder produzir mais. As oportunidades aparecem nas crises. E o que nós vamos fazer? Dar marcha ré? Não, a coisa está feia, eu vou voltar, eu vou retroceder. Não estamos aqui para isso. Se te mostrar isso frouxo, no dia da adversidade, da angústia, quão pequena, né? Você foi colocado ali nos pedregais. Vai vir o sol, vai vir as lutas, as dificuldades, e você vai perecer. Jesus nunca ofereceu, nem para mim, nem para você, um evangelho de água de coco e rede para ficar se estendendo. Evangelho não é para isso. Olha o que Jesus falou. Trouxe a Bíblia? Olha lá, livro de João 16, 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Tem instruções, as últimas instruções para os discípulos que Jesus está dando antes de partir deste mundo, vencendo. Ele senta os discípulos e diz uma coisa para os discípulos. Ele diz algo para os discípulos. E eu e você temos que ouvir e prestar atenção. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Amém, irmãos? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Viu? Jesus deixou uma orientação preciosa aqui para mim e para você, que no mundo nós passaríamos por problemas, decepções, frustrações, chateações, aflições. Mas se você tiver terra funda, se aprofundar no conhecimento da palavra, vai vir o sol, vai vir a tempestade. Existe um bambu chinês que ele demora 5 anos para sair do solo. Você planta a semente dele, durante 5 anos ele fica lá, você não vê nada. Depois de 5 anos ele começa a sair. E quando ele sai, ele vai longe, irmãos. Essa região que ele está, dá ventos muito fortes, ventos de 100 km por hora, e ele está lá imponente, o vento vem,
bate nele, ele vira 180 graus e o vento vai e ele volta de novo. E vem aquela tempestade, aquele vento empurra ele e ele volta de novo para o seu lugar. Por quê? Porque ele tem raiz profunda. Antes dele sair, ele procura as rochas, as terras mais profundas, e ele se agarra bem ali naquela raiz. Porque quando ele sai da terra, ele sabe que ele vai enfrentar temporais. Mas ele tem uma raiz tão funda, que pode ser a tempestade mais forte que for, ele está lá de pé. Jesus quer ver você de pé, Jesus quer ver a sua família de pé, Jesus quer ver esta igreja de pé. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Oh, glória a Deus. Jesus quer ver você de pé, com raiz profunda. Pode vir ofensa, pode falar mal de você, não, eu conheço a palavra, eu sei que eu devo perdoar, eu sei que eu não devo guardar mágoa, porque senão a vontade, se você fizer o que o seu coração tem, pastor, eu vou dar nele. Não faça isso. Não, você tem que perdoar, e só quem tem raiz consegue perdoar, só quem tem raiz suporta muitas coisas que você já suportou. Pastor, eu estou aqui sentado, eu estou ouvindo essa palavra, e é verdade, o meu coração está ardendo. Para estar aqui, neste momento, é porque você tem raiz, meu irmão. Quem não tem raiz já foi, o sol já veio, queimou tudo, começa a falar mal, começa a fofocar.